Olá a todos, hoje nós vamos conversar sobre o fluxograma para a construção de tecnologia assistiva. Aqui comigo está a doutora Ayla Rocha, que foi uma das pessoas que em seu mestrado ela testou, ela aplicou e ela avaliou o fluxograma de ajudas técnicas. Tudo bem, Ayla? Tudo bem. Nós podemos começar? Sim. Muito bem, você foi uma das pessoas, que usou o fluxograma. Você poderia falar um pouco sobre essa primeira fase, das 7 fases do fluxograma, sobre entender a situação? Sim. Bom, o fluxograma ele ajudou muito a gente na construção da nossa pesquisa, né? A primeira etapa da nossa pesquisa foi então tentar entender a situação da criança lá no contexto escolar. Para poder entender a situação da criança, né, para poder implementar o recurso para essa criança no contexto escolar, a gente usou o fluxograma para se apoiar e a primeira etapa então seria entender a situação. Para a gente poder entender a situação, a gente priorizou então 3 atividades. A primeira delas foi ter uma conversa com a professora para saber qual a percepção dela sobre a criança que estava inserida ali na sua sala. Em seguida, a gente tentou identificar qual a rotina dessa criança para que a gente pudesse localizar e descobrir quais as atividades e como ela estava realizando as atividades dentro da rotina escolar, né? Por fim, a gente observou essa criança na escola. Então, nós fizemos observações diretas no contexto escolar, tanto em sala de aula quanto nos outros locais da escola, refeitório, pátio, o tanque de areia, em todos os locais que faziam parte da rotina da criança. E nesses locais vocês também pensaram na questão do objetivo pedagógico? Isso, sempre levando em consideração o objetivo pedagógico e o planejamento da professora para aquela série, para aquele ano da criança. Nós observamos um menino na época, 6 anos de idade, que frequentava o primeiro ano. E o que a gente identificou? A criança era uma criança com grande comprometimento motor, ele tinha paralisia cerebral e ele não se locomovia com independência, não se comunicava de forma com que os outros interlocutores pudessem entendê-lo. Então, a grande dificuldade da professora era fazer com que ele manuseasse os recursos pedagógicos que eram oferecidos para a sala de aula, para os outros alunos, e ela apresenta uma dificuldade muito grande também em se comunicar com ele. Então, ela não conseguia entender quando a criança se apropriava do conteúdo que ela oferecia para a sala de aula. Então, esse foi o grande ponto-chave para a gente passar para as próximas etapas do fluxograma. Perfeito. Vamos então agora para a segunda etapa. Então, depois de tudo isso, vocês começaram a fazer a geração das ideias, ou a gerar a ideia, que é o segundo item. Como que foi? Então, para a gente gerar as ideias, de como seriam os recursos que seriam implementados em sala de aula, a gente confrontou tudo aquilo que foi identificado sobre as características do aluno, identificou toda a situação desse aluno no contexto de sala de aula e confrontou com o planejamento da professora e com as atividades que os alunos do seu grupo já realizavam na escola. A partir de então surgiram várias ideias, que envolviam tanto recursos de alta tecnologia quanto recursos de baixa tecnologia. E, por exemplo, a dificuldade da professora seria, então, entender esse aluno. A gente podia utilizar também, dentro daquelas possibilidades, tanto computador, quanto tablets, iPads, quanto também o prancha de comunicação, o alfabeto móvel, entre outras coisas. A professora tinha dificuldade de fazer com que a criança realizasse o manuseio das atividades pedagógicas que eram propostas, o manuseio dos materiais. Então, isso envolvia também tanto possibilidades mais caras quanto possibilidades mais baixas. Então, na próxima etapa, a gente teve que priorizar isso. Mas o que fez realmente gerar grandes ideias foi o confronto dessas informações que a gente obteve na primeira etapa, junto com o planejamento da professora. Qual era a proposta daquela professora para aquela sala? Então, frente a essas ideias que vocês geraram, várias ideias, pelo que você colocou, vocês tiveram que escolher algumas alternativas, ou uma alternativa. Como que foi esse processo, Ayla? A gente optou por escolher aquilo que era apropriado para o momento, em um curto período de tempo, e nós também fizemos propostas a longo prazo. Então, para a gente pensar nessas propostas, a gente levou em consideração
principalmente para aquelas atividades a curto prazo, para aqueles recursos que seriam implementados a curto prazo, o acesso a esse recurso. Então, quais as possibilidades da escola de ter acesso a esse recurso? Como computador, como tablet. Exatamente. Então, não teria como a gente propor algo que estivesse presente ali dentro do planejamento da professora, que a escola, né, não seria capaz de obter num curto período de tempo. Então, a gente teve a proposta a curto prazo e a longo. A curto prazo, então, a gente priorizou o acesso, a possibilidade de acesso da escola e da professora a esse recurso, o orçamento que a gente teria para poder comprar o recurso, ou então construir esse recurso, né, a compra dos materiais para a construção do recurso, e o tempo de adaptação, porque o recurso teria que estar presente na escola no momento em que a professora estivesse desenvolvendo o conteúdo planejado, né? Perfeito. De nada adiantaria ela obter esse recurso no momento em que ela já desenvolveu o conteúdo com a turma, não seria a proposta do ensino regular, né? Dessa inclusão desse aluno dentro da escola, dentro da sala de aula. E qual foi a opção, então? Então, nós optamos nesse momento, então, pelo alfabeto móvel, né? Como ela estava trabalhando atividades de alfabetização, né? O grande intuito dela é essa, e as primeiras operações matemáticas, a gente conseguiu adaptar todo o conteúdo que ela estava planejando para a sala com o material, o alfabeto móvel, né, através do alfabeto móvel, e nós utilizamos também um relógio de comunicação junto com o acionador. Como é esse relógio? O relógio, ele é um aparelho, né, que ele pode ser construído com aquele brinquedo pega-peixe. Sei. Tá? Ele pode ser adaptado e construído com pega-peixe. E o objetivo dele é fazer com que a criança consiga comunicar, consiga identificar aquilo que ela quer dizer. Então, qual era a proposta, né? Ele funciona como um relógio realmente, ele tem o ponteiro e conforme a gente pressiona o acionador, esse ponteiro ele se locomove. Vai no sentido horário do relógio. Então, quando a criança quer comunicar alguma coisa que está no relógio, ela tira a mão do acionador e imediatamente o ponteiro para onde a criança quer se comunicar. Então a gente colocava as letras. A professora na época, né, um exemplo do que ela estava usando era a nomeação de animais. Então usava o tema animais e as crianças escreviam. Então cachorro, cavalo e cada um no seu caderno. Essa criança então ela passou a escrever através desse relógio comunicador. A gente distribuía as letras da palavra que ela iria escrever e ela apertando o acionador e identificando quais as letras vinham primeiro e formando então a palavra. Deu um resultado muito importante, né? A professora ela ficou muito feliz com o resultado e ela passou a identificar que realmente aquela criança era capaz de desenvolver o conteúdo proposto na atividade. Muito bem. A outra etapa do nosso trabalho do fluxograma é representar a ideia, né? E eu gostaria de saber de você como que foi para construir esse objeto, como vocês fizeram a representação dessa ideia? O fluxograma ele propõe construir um protótipo, né? E aí, assim, como ninguém tinha grandes habilidades na engenharia, quando a gente pensa no protótipo, a gente pensa na engenharia. Perfeito. A gente optou por descrever o recurso. Certo. Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente foi descrever esse recurso. Então, como ele teria que ser, né? Só que a gente veio num grande aperto, né? O que eu teria que descrever? Foi então que surgiram algumas ideias. A gente se baseou principalmente nas características físicas, visuais, auditivas e comunicativas que esse recurso teria que ter. Então, nós fizemos um checklist de quais características motoras seriam importantes, quais características físicas, né? Então, o tamanho do recurso, o formato do recurso, o peso do recurso, né? As características visuais, a mesma coisa, se esse recurso teria que ter contraste, qual a cor ideal, qual a percepção visual da criança em relação àquela cor. Ou seja, você já tinha na primeira etapa, já tinham avaliado essa criança, né? Conversado com a professora, já tinha observado a criança em sala de aula, então você tinha esses dados agora para designar vamos dizer assim, o design mesmo do recurso. E aí foi para a construção, que é uma das etapas do fluxograma.
Foi fácil a construção? Então, depois de todo esse caminho percorrido, foi relativamente tranquilo a construção. Porque E quem construiu? o recurso fomos nós, né, terapeutas que estávamos indo na escola junto com a professora. Junto com a professora. Então, algumas etapas a gente construía, outras a professora construía e outras nós construíamos juntos mesmo ali em sala de aula. Então, teve trabalhos que a gente fez separados, mas que foram planejados em conjunto e trabalhos que a gente fez junto mesmo. Perfeito. Em loco, em sala de aula. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como foi a aplicação do recurso, ou seja, como que vocês avaliaram o recurso. Para avaliar o recurso, a gente levou em consideração, né, nosso grande objetivo seria se esse recurso teria contemplado o objetivo central. Então, se a queixa da professora foi lá no início que o aluno se comunicasse, né, que ela conseguisse entender o que esse aluno estava ou não aprendendo daquele conteúdo que era oferecido, o nosso objetivo, então a nossa avaliação, ela priorizou que o recurso atendesse a esse objetivo, né? Para isso, a gente pensou em alguns parâmetros, né, para a gente avaliar. Então, o principal deles é o desempenho do aluno. Então, esse recurso, o aluno usando esse recurso obteve o desempenho satisfatório, ele conseguiu atingir o objetivo proposto, qual foi o cansaço, ele teve fadiga para usar esse recurso ou não. Então, a gente pensou no desempenho motor. A participação do aluno, então, através do uso desse recurso, o aluno conseguiu participar da atividade junto com os outros alunos de sala de aula, junto com seus pares, com seus colegas. Quais estratégias foram necessárias para o uso desse recurso? Né? Porque a gente sabe que a tecnologia assistiva ela não é só o recurso, mas como a professora vai utilizar, como nós terapeutas vamos utilizar o recurso junto com o aluno. Então, a professora muitas vezes tinha que dar o apoio ao aluno mesmo utilizando, né? Então, nós identificamos as estratégias também. E algumas delas foram modificadas ali já no momento da avaliação, né? Então, algumas estratégias para uso do recurso, como o apoio motor no momento de tirar a letra ali do comunicador, já foi modificado durante a avaliação, já foi proposto, inserido, né, outras estratégias. Como ele passou a interagir com os outros membros da sua sala, com a professora no momento daquele recurso. E qual a percepção dele, enquanto aluno, com o uso do recurso. Ele estava satisfeito com esse uso? Isso é muito importante também, né? Porque o recurso é feito para o aluno. Então, a percepção dele, a satisfação dele em relação ao uso desse recurso, a gente considerou como muito importante na avaliação. O último tópico do fluxograma de ajudas técnicas é justamente acompanhar o uso. Ayla, como que foi o acompanhamento do uso? A gente planejou junto com a professora como seria esse acompanhamento. Então, as nossas visitas, depois de implementado o recurso de tecnologia assistiva, ela começou a ser mais espaçada, né? A professora, então, ela passou a descrever como ocorria o uso desse recurso, nos momentos em que ela realizava atividade com aquele aluno, e a cada 15 ou 20 dias a gente retornava à escola e junto com a professora a gente avaliava, né, como estava o acompanhamento e verificava se existia ou não a necessidade de alguma mudança, né, se por modificação do próprio aluno, né, algum benefício que o aluno veio adquirir ou não. Então, junto com a professora a gente acompanhou por um tempo. E nesse acompanhamento também surgiram a necessidade de introdução de outros recursos, né? Porque o planejamento da professora se modificou e aí é um novo fluxograma. Um novo fluxograma começava. Perfeito, olha, agradeço muito a entrevista que você nos concedeu, né? Vai ser de bom uso para os nossos cursistas. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Até mais. Prazer.